Amados ouvintes, é chegado o momento da Palavra de Deus. E a palavra qual o Senhor propõe aos nossos corações para esta sexta-feira se encontra em Gálatas, capítulo 6, versículo 9, que diz o seguinte: E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Glória a Deus. Aleluia. Amados, uma das maiores tentações que nós enfrentamos na nossa jornada, na nossa caminhada cristã, não é apenas o pecado visível, é principalmente o cansaço invisível que vai minando a nossa alma aos poucos, que vai gerando em cada um de nós o desejo de parar, o desejo de desistir no meio da caminhada. É nesse momento em que, quando a oração ela parece não estar chegando a Deus, é quando o céu ele fica em silêncio, é quando aquilo que nós tanto pedimos a Deus parece tão distante da nossa realidade. Parece que as coisas não caminham, parece que as coisas não evoluem. E é nesse lugar, é nesse momento, entre a promessa realizada por Deus em nossas vidas e o seu cumprimento, ou seja, é ao longo dessa estrada, dessa caminhada, que muitos desistem. Desistem não porque elas deixaram de crer em Deus, mas porque elas, por algum motivo, se cansaram de esperar. Porque, amados irmãos, a espera, ela pesa, não é verdade? O silêncio, ele nos inquieta, e o tempo de Deus, muitas das vezes, confronta-se diretamente com a nossa ansiedade, porque afinal de contas, quando nós recebemos uma promessa de Deus, a gente quer recebê-la imediatamente, não é verdade? No mais tardar no dia seguinte. Isso mostra o quão ansiosos nós somos. Portanto, nós não sabemos esperar. Mas existe uma verdade que nós precisamos entender, queridos irmãos. Deus, ele nunca se atrasa. Eu vou repetir. Deus nunca se atrasa. Ele trabalha no tempo perfeito, num tempo preciso e um tempo soberano. Enquanto nós pensamos que nada, absolutamente nada esteja acontecendo em nossas vidas, Deus, ele está alinhando detalhes. Deus, ele está preparando cenários. Deus está moldando nossos corações. O problema nunca foi o silêncio de Deus em si. O problema é que muitas das vezes a nossa pressa não nos permite confiar no processo, não nos permite confiar no trabalhar de Deus. E quem não aprende a esperar em Deus, amados irmãos, corre o risco de interromper aquilo que Deus está construindo em nossas vidas. Veja como exemplo a história de Abraão. A história de Abraão é muito linda, não é verdade? E é uma das maiores provas de que Deus, ele não trabalha dentro do nosso tempo, e sim, ele trabalha na eternidade, dentro do tempo dele. Deus, ele fez uma promessa aparentemente impossível de ser realizada, de ser concretizada na vida de Abraão. E qual que era essa promessa? Essa promessa era um filho, essa promessa era uma descendência, essa promessa era um futuro. Mas qual que era o problema? O que tornava essa promessa tão difícil de ser concretizada na vida de Abraão? Para começar, irmãos, Abraão, ele era avançado em idade. E além disso, sua esposa Sara, ela era estéril, ou seja, incapaz biologicamente de gerar uma criança, de gerar um filho. Humanamente falando, queridos irmãos, não havia nenhum tipo de esperança de que essa promessa de Deus se concretizasse na vida de Abraão, de acordo com os olhos da ciência, de acordo com as leis naturais. Biologicamente era tarde demais, naturalmente era impossível. Mas Deus, ele não faz promessas baseadas em lógica humana, queridos irmãos. Ele faz promessas
baseadas em seu poder. Embora a ciência dizia que era impossível, embora as leis da natureza dissessem que não tinha como, queridos irmãos, Deus tem poder de operar o impossível na vida daquele que nele crê. E então, após realizada a promessa na vida de Abraão, o processo começa na vida dele. Os dias se passam, os meses se passam, os anos se passam e nada acontece. O silêncio de Deus começa a afrontar Abraão, a afrontar sua fé. E em determinado momento, o coração de Abraão ele vacila, porque Agar, ela olha com os olhos carnais o cenário à volta dela. Ela via que ela era estéril, incapaz de gerar um filho. Então, como ela enxergava essa promessa como uma promessa feita apenas a Abraão, ela sugere que Abraão, para que essa promessa se cumprisse, para que Abraão tivesse um filho, sugeriu que ele se deitasse com Agar, sua serva. E Abraão, ele simplesmente faz o que a Sara disse para que ele fizesse. Não pediu orientação de Deus, não orou, não falou com Deus, simplesmente fez. Simplesmente cometeu esse equívoco. A gente vê que ele tenta ajudar Deus, ajudar que ele gerasse essa criança, que ele tivesse essa criança. Mas aquilo, queridos, que nasce da pressa, nunca substitui o que nasce da promessa de Deus. Mesmo assim, Deus, mesmo que Abraão tivesse errado, Deus não desistiu de Abraão. Deus não desistiu da promessa que ele tinha com Abraão, porque a fidelidade de Deus, ela não depende de perfeição humana, não depende da minha perfeição ou da sua perfeição, você que me ouve neste momento. Então, passados mais alguns anos, longos anos, quando tudo parecia perdido, quando tudo parecia sem solução, quando já não havia mais forças nem expectativas, Deus cumpre o que ele prometeu. Nasce Isaque, o filho da promessa. Não no tempo de Abraão, mas no tempo perfeito de Deus. E a partir disso nós entendemos que o tempo testou profundamente a fé de Abraão. Não foi apenas esperar que foi a grande provação dele. Foi continuar crendo, mesmo que não houvesse nenhum tipo de sinal de que Deus estivesse gerando a promessa que ele tinha feito a Abraão. Além disso também, a gente compreende que a espera confrontou as emoções de Abraão e também as decisões que ele tomou. Ele precisou aprender a confiar em Deus e confiar e também entender que confiar em Deus é melhor do que tentar controlar o processo ele próprio. Era o que ele tinha feito quando ele se deitou com Agar. Ele tentou controlar o processo, ele tentou dar uma, digamos, ajudada para que a promessa de Deus fosse concretizada. Porém, queridos, a gente não precisa intervir nos processos. Nós devemos apenas ser obedientes a Deus e seguir suas orientações. E por fim, nós entendemos que a promessa de Deus, ela não chegou atrasada. Ela chegou no momento exato, no momento certo. Porque Deus, ele não apenas entrega promessas em nossas vidas, ele nos prepara para que quando nós a recebamos, nós podemos sustentá-las. A história de Abraão nos ensina que o maior milagre não foi apenas o nascimento de Isaque, o filho da promessa. O maior milagre foi a transformação de um homem que aprendeu a confiar, mesmo quando tudo à volta dele era motivo mais do que sobra para que ele desistisse no meio do caminho. Porém, ele não desistiu, ele perseverou e ele alcançou a sua promessa. Amém? Por isso é muito importante, queridos irmãos, que todos nós possamos continuar no processo, continuar na caminhada, mesmo que o cenário à nossa volta ele seja adverso, ele seja desfavorável. Não podemos olhar para o cenário,
Nós temos que olhar para Deus. É importante que nós perseveramos a nossa fé e que nós permaneçamos em oração. É importante que nós tenhamos constância espiritual. Isso mantém o nosso coração alinhado com Deus. Isso nos mantém no centro do propósito de Deus para as nossas vidas. Além disso, queridos irmãos, não negocie. Não negocie a sua confiança em Deus. A nossa confiança ela não pode ser condicionada ao que nós estamos vivendo em nossa volta. Confiar é permanecer firme, mesmo quando nós não temos respostas imediatas. E por fim, o tempo de Deus, ele é perfeito. Deus não trabalha adiantado e nem atrasado. É importante que a gente compreenda isso. Ele trabalha no tempo certo. Quando você entende isso, você aprende a descansar nele, sabendo que cada etapa de processo que nós enfrentamos em nossas vidas tem um propósito e que a promessa de Deus tão aguardada por cada um de nós vai chegar no tempo certo, no tempo dele, em nome do Senhor Jesus. Eu convido você a orar comigo neste momento. Senhor nosso Deus e Pai, Pai querido, Pai amado, é no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença. Senhor, mais uma vez, nós viemos até aqui, diante da Tua presença, com o coração aberto, Pai, pedindo perdão pelas nossas falhas, perdão, Pai, por tudo aquilo que nós possamos ter feito e que tem entristecido o Teu Santo Espírito. Perdoa as nossas ansiedades, perdoa todas as murmurações, todas as queixas que porventura nós tenhamos cometido contra Ti. Pai, que nós possamos não estar focados nos cenários à nossa volta, nas adversidades, nas lutas, nos desafios que surgem nos nossos caminhos. Que o nosso foco e a nossa atenção possam estar voltadas para Ti. Senhor, que nós possamos visualizar os processos que nós atravessamos em nossas vidas e que nós possamos confiar no Teu cuidado. Confiar que o Senhor está trabalhando em silêncio. Confiar que o Senhor converte tudo aquilo que aparentemente é cenário contrário em nossas vidas, que o Senhor reverte tudo isso em pontos positivos. Que o Senhor está gerando em cada luta, em cada desafio, aprendizado para cada um de nós. Que nós possamos confiar que o Senhor está moldando o nosso caráter, que o Senhor está nos preparando para quando surgir o cumprimento da promessa Tua em nossas vidas, que nós possamos usufruir dela e que ela venha a ser permanente em nossas vidas. Senhor, nós declaramos, Senhor, no nome do Senhor Jesus, que a colheita dos Teus filhinhos que nos ouvem neste momento, ela vai chegar. Esse dia vai chegar. Glória a Deus, aleluia. Que eles não retrocedam, que eles não parem no meio do caminho, que eles perseverem até o final, para que eles possam alcançar a Tua promessa, os Teus propósitos para a vida deles. É o que nós Te pedimos neste momento de oração, Senhor, e nós Te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.